Bom dia, acorda, povo abençoado. Mais um dia nos deu o Senhor, né? Mais um dia de oportunidade de viver promessas de Deus. E por isso nós estamos aqui essa sexta-feira. E nós estamos aqui na presença de Deus, juntos. Você que é desse Brasil lindo e maravilhoso, você que mora aqui no Nordeste, nós estamos falando aqui do Nordeste, é um lugar assim que oferece muitas maravilhas, né? Tem um mar maravilhoso, tem muitas coisas maravilhosas. Você que está aqui exatamente em Sergipe, terra escolhida por Deus, né? Sergipe é uma terra muito abençoada. Você que está na cidade de Glória, hoje eu estou na cidade de Glória. Seja muito bem-vindo. Você que está aqui nesse sertão sergipano. Glória, Poço Redondo, Canindé de São Francisco, o povoado Canadá, Monte Alegre. Tem muitos lugares mesmo. O sertão é grande, o sertão é vasto. É uma terra que literalmente manda leite e mel, né? O sertão ele vive basicamente do leite. Onde você vai, você vê pessoas trabalhando com leite e um plantio vasto, muito bom mesmo. E você que mora na cidade de Socorro, ontem eu estava em Socorro, hoje já estou aqui. Cidade de Socorro, Aracaju, você que mora aí na terra dos meus pais, Santa Rosa de Lima, Pedra Branca, Riachuelo, né? Você que mora, em Sergipe. Sergipe é muito grande, né? É pequeno, é o menor estado do Brasil, mas para nós é muito grande, né? Tem um povo grande, tem um povo de um coração grande e um povo que ama a Deus. O povo de Glória é um povo que ama a Deus, que ama Jesus Cristo. O povo de Sergipe tem se rendido aos pés da cruz, tem buscado conhecer quem é Jesus, porque não há outro caminho, né, senão Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então seja muito bem-vindo. Você que é católico, você que é cristão, você que, eu costumo dizer que tem gente que fala assim, que é ateu, eu digo que é à toa, né? Que está aí à toa e de repente, ou não, eu tenho certeza que as coisas não acontecem por acaso. Essa conexão está chegando até você, porque Deus te escolheu. Um dia uma conexão chegou na minha casa através da televisão. E dali em diante, nós começamos a viver coisas novas. Jesus entrou através da televisão. Então hoje Jesus entra através da televisão, através de evangelismos na porta. Quando você passa na porta aí de uma igreja, Jesus te chama, a luz te chama, o fogo de Deus te chama para que você possa ter um encontro com Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí nós estamos aqui através do Instagram, através do YouTube, através da maneira que o Senhor está te chamando a atenção. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, que está comigo todos os dias, de segunda a sexta, às 5 da manhã, estamos juntos aprendendo com a palavra do Senhor. E olha que quando nós caminhamos com a palavra do Senhor, nós vamos crescendo. A luz do Senhor, ela vai crescendo como a luz da aurora, né?
até ser dia perfeito. Então, ela vai crescendo no nosso entendimento, a nossa visão vai mudando e os nossos dias, né, vamos vivendo milagres. Né? Deus vai operando milagres. É assim que acontece. Você vai caminhando com Jesus. A Bíblia mostra que a multidão caminhava com Jesus. Na multidão tinha de tudo. Tinha gente enferma. Na multidão tinha gente que estava passando situação de luto. No meio da multidão tinha pessoas que estavam atormentadas, que estavam, sabe, depressivas, pessoas que precisavam de Jesus. Então a multidão ia seguindo Jesus. E enquanto eles iam seguindo Jesus, aí as cadeias, pelo entendimento, pela unção de Deus, né, aquela busca fazia com que as cadeias se quebrassem e os milagres iam acontecendo e as pessoas iam vivendo experiências com Deus, iam conhecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje é a mesma coisa. Se você andar com Jesus todos os dias ali na Bíblia, o seu entendimento vai ampliando, Deus vai mostrando coisas que Ele quer fazer na tua vida, milagres que Ele quer, né? Ele quer operar planos que Ele fez que nós não conhecíamos, porque a Bíblia nos traz o conhecimento do plano de Deus. E aí você recebe, né, o seu milagre, a sua vitória. Então, você que já chegou aí, né? Tem muita gente aí dando bom dia, paz do Senhor. Irmão Valdir, os homens são campeões aqui, viu? Os homens, eles não têm coisa não. Eles deu antes de 5, eles já estão de pé, escovando os dentes, bebendo água, pegando a Bíblia. Pode estar o frio que for. Mas eles são os primeiros aqui, olha. Irmão Valdir, irmão Almir, né, irmão Roberto Feitosa, tá vendo aí já? Deixa eu ver aqui. Nidinha despertou hoje, hein, Nidinha? Louvado seja o nome do Senhor. Maxilene, seja bem-vinda. Paz do Senhor, bom dia. Ademir Santos, bom dia, meu querido, seja bem-vindo. A irmã Mari, a irmã Delvânia e tantas mais que estão entrando aí. Puxa a sua cadeira, pega a sua Bíblia, não fica deitado não, porque se ficar deitado você dorme, né? E nós paramos aqui em Gênesis capítulo 22, né? A paz do Senhor, sejam bem-vindos. E nós vimos ontem que a nossa fidelidade, ela é o que? Provada, não é isso? E ao fiel, Deus dá recompensa. Quem quer receber recompensa de Deus aí? Diga, tomo posse, né? Escreva aí, tomo posse. E hoje nós vamos aqui continuar, ainda em Gênesis 22, né? Recompensa. Glória a Deus. Nós vamos continuar aqui, né? Será que se Deus lhe provar, você será aprovado? Tem gente que às vezes é reprovado, né? Aprovado. Vocês viram ontem que todas as vezes que Deus falava com Abraão, a resposta de Abraão não era outra. Ele dizia, eis-me aqui. Será que Deus pode contar com você? Né? Quando Ele fala, Ele te dá uma direção, você vai ser aprovado ou reprovado? Como é? Você vai dizer, eis-me aqui, tomo posse da minha bênção, tomo posse da minha vitória, porque o Abraão, ele estava disposto a servir a Deus, a tomar posse da vitória dele, né? Então, ele foi provado, né? Lembra que Deus
pediu para que ele sacrificasse, provou ele, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Corrida tem sido grande, irmãos. A corrida tem sido grande, mas a vitória tem sido tremenda. A vitória é maior, amém? Então, nós vimos no versículo 12 que ele ali naquele momento que ele estava disposto, você tem que estar disposto, tem que ser o cristão tem que estar disposto. Ele tem que estar disposto a se desprender, ele tem que estar disposto, né? Ele quer viver o sobrenatural, ele tem que estar disposto. Então, diz assim no versículo 12, vamos recordar aqui, olha. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, Abraão estava ali, preparou tudo, colocou o Isaque como sacrifício e no momento que ele iria sacrificar, a voz de Deus bradou ali, né? Não faça nada. Porque o coração dele, né, a atitude dele estava sendo provada. No coração dele, nem o maior sonho que ele tinha, que era ser pai, era maior do que a comunhão com Deus. Era maior do que Deus. Então, nós entendemos ontem que nada pode ser maior que Deus na nossa vida, porque senão nós vamos perder. E nós não estamos aqui para perder nada, nós estamos aqui para ganhar mais de Deus. Amém? Aí no versículo 13, vamos lá continuar? Versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Lembra o que o Abraão disse aos servos dele? Olhe, fiquem aqui, porque eu e o menino vamos sacrificar e voltaremos, né? E quando Isaque olhou que estava faltando o cordeiro do sacrifício, o que o Abraão disse? Deus proverá o cordeiro para si. E realmente Deus proveu o cordeiro. Amém? Ele foi aprovado. Varão aprovado. Diga glória a Deus, varão aprovado. Abraão foi aprovado. Ele não negou. Não negue aquilo que Deus pede a você, né? Às vezes como sacrifício. Sabia que nós estamos sendo aprovados aqui? Porque eu vou lhe dizer, né? Ontem eu viajei de novo para cá. Fizemos a noite aqui. Eu cheguei em casa às 10 da noite. Fizemos a mudança, né? Hoje nós vamos organizar. A pastora já vai inaugurar? Não, não vai inaugurar ainda não. Nós estamos igual a mãe que está gerando. Como assim? Porque a mãe, quando está gerando, né, a partir do 3º mês de gestação, ela começa a fazer o quê? Ela começa a comprar as roupinhas, ela começa a organizar o quarto, a gente está organizando a casa para o grande dia, amém? Nós vamos ter culto normal lá. E até o dia da inauguração. Quando vai ser a inauguração, né? Eu não sei, Deus marcou a data dele, né? Ele não me avisou ainda não. Quando ele me avisar, eu aviso, tá bom? Então, ontem a gente desmontou todo o prédio, né? Onde nós estávamos, o antigo prédio, para ir para o novo prédio. Então, é uma questão de decisão estar aqui 5 da manhã com você. É uma questão de decisão, né? De ser aprovado, né? Estar aqui com você 5 da manhã, você que decidiu, mesmo com sono, antes de trabalhar, estar aqui de manhã, em nome de Jesus. Então, né, no versículo 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Por isso, diz, até ao dia de hoje,
no monte do Senhor se proverá. Amém? No monte do Senhor se proverá. Então, ele mostra aqui que aquilo, irmãos, que é difícil para nós, aquilo que nós necessitamos, aquilo que vai completar a obra dele, ele vai prosperar. Você só tem que acreditar, você só tem que crer, você só tem que continuar caminhando. Então, o Abraão viu ali, foi provado e viu que Deus, ele proveu o que era necessário. Aí no versículo 15 diz: então o anjo do Senhor chamou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Olha só quantas coisas vieram através da obediência. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus, minha gente. Então, o Abraão, ele não sabia que essa bênção toda seria acessada através da obediência. Aquilo que Deus pede para você, né? Ela vai acessar a bênção quando você obedece. Tem gente que fala assim, eu tenho uma promessa de Deus. Mas para toda promessa tem um desafio. Eu tenho que obedecer alguma coisa. Amém? Eu tenho que obedecer. Você tem algo que Deus quer liberar para sua família, mas você não obedece. Quer ver uma coisa que eu tive que aprender na carne? Foi a questão de ser obreira na casa do Senhor, né? Porque eu já sabia que eu tinha chamado para pastorear. Então, Deus mostrou para mim, né, algumas coisas, só que eu não sabia, irmãos, né? Por um bom tempo eu fugi, não queria ser obreira, não queria ser pastora, não queria fazer a obra de Deus, né? E entenda, você que está aqui, você está amarrando muitas bênçãos da sua família. Por quê? Porque você fala assim, eu não, só quero servir a Deus, eu só quero ir para o culto. Era assim, não, se precisar lavar, eu vou lavar. Se precisar evangelizar, eu gosto, vou lá, né, bater na porta dos outros, ficar no meio da praça, eu vou. Tem gente que nem isso, meu Deus, misericórdia. Tem gente que ele não está se dispondo nem a isso. Quero ver quando estiver na frente de Jesus, né? Que Jesus falasse assim, que a gente tem que apresentar as nossas obras. A mão da pessoa vai estar vazia, né? A mão de preguiçoso. Misericórdia. Então, Deus mostrou para mim, né, através de um culto, que a minha desobediência estava impedindo Deus de agir. E aí veio a doença quando eu realmente decidi, falei assim, tá bom, Senhor, tá bom, vou obedecer, né? O que tem. E às vezes é coisa mínima, irmãos, né? Ser chamado para ser obreiro, você sabia que é um privilégio? Ser chamado para servir a Deus é um privilégio. Você não vai estar obedecendo. É claro que nós, pastores, é que organizamos, vamos gerindo a casa. Mas
Esse chamado não vem do homem, esse chamado vem dos céus. E um dia você vai prestar contas a Deus. E o pior é que você está deixando de receber de Deus o que é para receber. E eu entendi isso na carne. Quando eu decidi, por pressão de Deus, obedecer, estava igual Jonas. Meu irmão encostado a mim, estava padecendo, o diabo já estava com a forca já ali para matar, e eu não sabia. O que impediu o diabo de matar ele? Há mais de 22 anos atrás, a minha obediência. E eu não sabia, né? Deus me tirou sono, me mandava mensagens específicas de dia e de noite, fazendo pressão mesmo. Por quê? Porque o diabo já estava ali, né? Estava vendo um julgamento nos céus. Ela não quer obedecer, então eu vou fazer. E o Espírito de Deus trabalhando para me convencer. E aí, irmãos, quando eu decidi, fui fazer coisas simples. E eu entendi que fazer a obra de Deus era um privilégio. Era o meu, né? O meu Isaac era obedecer, né? Era e vestir a farda, né? Às vezes a gente acha que, eu estou servindo a Deus. Tá nada. Pergunte a Deus o que é para você fazer, viu? Por quê? Porque você, quando obedece, a obediência é a chave para destravar a sua família. Tem coisas que não vai acontecer na sua família, você pode orar, você pode fazer o que for. Mas se você não obedecer aquilo que Deus mandou você fazer, você não está acessando a chave da obediência para que o seu familiar ele possa adentrar a porta da salvação. Recado aí para você. Amém? Recado aí para você. Veja que só quando o Abraão ele obedeceu ali, a chave que foi, né, usada fez com que liberasse diversas bênçãos para ele e para a descendência dele. É muito sério isso. As coisas são espirituais, as coisas não são carnais. Então, você que um dia foi obreiro, foi obreira, Deus me livre, pois é. Deus está provando o seu coração. Você que nem levantou. Tem uns que largaram a mão do arado. Tem outros que nem levantaram. E quer ser abençoado. Por isso não sai do mesmo lugar. Não vai viver experiências com Deus extraordinárias, que não vai sair do lugar. Porque a obediência está assim, sabe, desobedecendo. Outros estão fazendo assim. Não, eu faço assim, sabe? Eu ajudo aqui e ajudo ali, e está fazendo a sua obra para Deus. A sua obra. Então, não está acessando. Então, a Bíblia mostra aqui que, versículo 16 novamente, né? Porquanto fizeste esta ação e não negastes, né? Obedecestes, não negaste o teu filho, né? A prova que ele tinha ali, o teu único filho. Por conta disso, essa chave é pela tua obediência, né? Deveras, né? Muitíssimo abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia. Lembra que um dia Abraão estava lá triste e olhou, quem que vai ser o meu herdeiro? Vai ser o mordomo que nasceu na minha casa? E o Senhor disse, olha, saia da tenda, olha para o céu, né? E conta as estrelas, se é que você pode contar. Vocês lembram disso? Então aqui ele está cumprindo, né? Ele está cumprindo. A sua descendência será como as estrelas do céu e como a areia
né? Como a areia do mar. Glória a Deus. Então, a obediência deu acesso à bênção. Em nome de Jesus. No versículo a seguir, então Abraão voltou para os seus moços, eita glória, e seguiram juntos para onde? Para Beceba. Gente, o que Abraão disse aconteceu. Nós vamos ali sacrificar e nós voltaremos. Porque a pessoa que confia em Deus, amém? Ele vai, ele obedece e ele volta com a bênção. No versículo a seguir, sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Uz, o seu primogênito, Buz, o seu irmão, e Quemuel, pai de Arã. Versículo 22. Quizede, Razó, Pildas, Gidafe e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Então, os parentes, né, como é que fala? Os parentes de Abraão, eles foram também, né, dando luz. Ou seja, vida que segue. E Betuel gerou quem? Rebeca, que vai ser importante, né, do reino de Deus. Este 8 deu à luz a Milca, a Naor, irmão de Abraão, e sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Amém? Então, a vida foi seguindo, né? A vida vai seguindo, irmãos. A vida com Deus vai seguindo. As coisas foram acontecendo, promessas foram acontecendo. E seguiu até o ponto, vamos lá para o capítulo 23, aonde a Sara vai se despedir da terra, né? O tempo de Sara chegou. Então vamos lá, rapidinho aqui, que ele é bem curto, o capítulo 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos de vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Abá, que é Hebron, na terra de Canaã, e Abraão fez luto por Sara e chorou por ela. Então, 127 anos foi o tempo de Sara aqui na terra, chegou o tempo de ser recolhida, né? E o Abraão ficou de luto, né, pela sua esposa, sua companheira, a mulher que Deus separou para ele, né? E ele viveu grandes histórias. Aí no versículo 3 diz: depois levantou Abraão de diante da sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus. Olha como Abraão era reconhecido. E todos os dias você precisa refletir: como é que você é reconhecido? Como é que você é reconhecido? Que tipo de cristão as pessoas veem que você é? Que tipo de cristão, né? Aqui, eles viram que o Abraão era príncipe do Senhor. Quando o Abraão chegou nessa terra, ele se instalou por muito tempo. Por muito tempo ali. Por isso que eles estavam entrando nesse assunto, como a Sara morreu ali, né? E ele queria a possessão de onde ele iria enterrar a Sara, né? O túmulo da Sara. E nessa terra, as pessoas conheciam quem era Abraão. Ele tinha um bom testemunho,
né? Ele era um homem abençoado e abençoador. O abençoado, ele abençoa. Você pode dizer assim, eu sou abençoado. Glória a Deus. Mas entenda que Deus nos abençoa para abençoar a outros. Amém, irmãos? Né? Tem gente que lhe toma essa posse de ser uma pessoa abençoada, mas é um abençoado egoísta. Aquele que não faz a obra de Deus, ele é um abençoado egoísta. Ele quer a bênção só para si, ele quer reter, ele não quer partilhar o pão. E o milagre de Deus na nossa vida está no partilhar o pão. Glória a Deus. Existem épocas que a gente vai passar por luta, viu? Mas a gente está feliz. Por quê? Porque eu estou partilhando o pão. A bênção que há em mim abençoa outras vidas. Então, ele era chamado como um príncipe do Senhor. Amém? Príncipe de Deus. Ele diz aqui, olha, príncipe de Deus és de nós. Enterra tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te venderá a sua sepultura para enterrar tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta nas vossas terras, ouve-me, e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, então ele escolheu o lugar, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron, que habitava no meio dos filhos de Het, respondeu a Abraão, diante dos ouvidos dos filhos de Het, de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nela está. Diante dos teus olhos, dos filhos do meu povo, te dou sepultura da tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se concordares, ouve-me, eu te peço, né? O Abraão falando isso para ele, respondendo: o preço do campo eu darei, toma de mim, né? E sepultarei a minha morta. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti, né? Que valor, né? Um valor exorbitante, né? Aliás, é um valor, que valor há, né? Diante da nossa amizade, do nosso convívio, mas Abraão está nos ensinando algo aqui, tá bom? Aí ele diz aqui: sepulta a tua morta. Então deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou para Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Het, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. E confirmou como propriedade de Abraão, diante dos olhos dos filhos de Het,
de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão, a Sara, sua mulher, na cova, no campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Het como possessão de sepultura. Então veja que Abraão fez questão de comprar a terra aonde iria enterrar Sara. Por que tem esse assunto aqui? Porque Abraão quis mostrar, irmãos, que por mais que ele fosse conhecido como um homem de Deus abençoado, tudo há um preço a se pagar. Ele não queria estar devendo favor a ninguém, né? Então, tudo há um preço e nós temos que pagar o preço devido, né? Tudo há. Não sei as coisas, irmãos, sem pagar o devido preço. Amém? Para que lá na frente não venha uma cobrança, né? Você não pode tomar posse de uma coisa sem pagar o devido preço. As mesmas coisas são as bênçãos de Deus. Você precisa pagar o preço. E qual é o preço? A obediência, né? Ele mostra que ele sabia direitinho, irmãos, que é necessário pagar o devido preço. Você tem pago o devido preço? Tem pago em oração, tem pago em jejum, tem pago em busca, em obediência, que é a chave maior. Se você, irmão, você pode andar 1000 anos com Jesus. De vez em quando Jesus vai te provar. De vez em quando Jesus ele vai te chamar para algumas questões, ele vai te levar para outras questões. E aí você tem a chave da obediência, que vai abrir, ou a chave da desobediência, que simplesmente não vai abrir, porque você não quer pagar o preço justo, né? Então ele pagou o preço justo para poder enterrar Sara, comprou aquela terra, né? E ali se fez a cova, né? Então é necessário, irmãos, pagar um preço justo. Amém? É necessário. Para você ser aprovado, pague o preço da obediência. Para que os seus, amém, irmãos, estejam debaixo dessa bênção de Deus, que eles cresçam em sabedoria e graça, eles vejam os céus abertos na sua vida, use a chave da obediência. Pague o devido preço. Fazendo o quê? Obedecendo. E não é dolorido, irmãos. Às vezes passamos por prova. Às vezes guerreamos mais um pouquinho, mas você vai ganhando experiência. E você vai vendo Deus, porque Deus é fiel. Então, Abraão experimentava muito da fidelidade de Deus. Existem pessoas que passam uma vida inteira, vai para a igreja, volta para casa, né? Mas ele não se levanta para nada, ele não obedece a Deus em nada. Deus chama, mas ele só quer ser abençoado, ele só quer que o céu se abra, ele quer que os filhos sejam abençoados. E às vezes os filhos estão até sendo abençoados, mas Deus quer fazer mais, muito mais, muito mais. E o que implica é a salvação. Mas o cristão, ele não paga o devido preço. A gente às vezes é devedor de Deus. Devedor de Deus. Amém? Você que não evangeliza, você é um devedor de Deus. Devedor de Deus. Você que Deus chamou para fazer, né, algumas coisas específicas, você que já foi aí um obreiro,
e você parou, não quero porque cadou fulano de tal, ciclano de tal, não. Você, quem perde é você. Você fica um devedor de Deus. Ao invés de usar a chave para abrir, a porta está emperrada, né? E muitos dos seus não vão ser alcançados. Por quê? Porque se eu não uso, se ele não usasse a chave da obediência, ele estava dizendo, eu não creio no Senhor. E qual a promessa que nós temos? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha só, chave da obediência. Amém? Então, ele não queria aquela terra de graça. Ele queria pagar o justo preço. Pague o justo preço. Amém? Pague o justo preço. Sirva a Deus. Deus te chamou para ser obreiro. Deixe de olhar, né? Tem gente que ele olha para os outros. Ele olha... Primeiro, olha, a gente, irmão, o diabo sempre vai fazer isso pra gente. Sempre vai tentar nos convencer dessa forma. Você vai olhar o que o outro faz de errado. Aí, ó, para você desobedecer. Você vai olhar o que o outro faz de errado. Você vai olhar que o outro não faz. Eu para ser obreiro desse jeito, né? Mas pelo menos ele ainda não está ainda, ele tá ali obedecendo para ser aprovado. Mas ele já venceu a primeira etapa. E você que não faz nada, né? Então, porque você não crê. A nossa comunhão é com Deus, irmãos. Quem destravou os céus para Abraão não foi homem nenhum, foi Deus. Se ele ficasse lá atrás, né, do lugar que Deus falou com ele, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele estaria lá, do mesmo jeito, até querendo, Deus faça alguma coisa, Deus mude alguma coisa. Mas ele entendeu que a obediência gera as bênçãos. Amém? A obediência gera a salvação. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E tem coisa que não adianta a oração. Você pode estar pedindo para o maior pastor do mundo. Ore pela minha família, ore, que tem gente que é uma eternidade. Mas já parou para pensar lá atrás o que Deus mandou você fazer, lugares que Deus mandou você sair, lugares que você precisa renunciar. Amém? Né? E aí você, não, eu sou daqui, eu tô aqui, né? Eu, Deus me livre. Não vou não, Senhor. Eu saí aqui dessa terra, não saio não. Não, vou ficar aqui, o Senhor vai me abençoar aqui. Porque o Senhor é grande, o Senhor é Deus. Tem gente que é assim, né? Não, se Deus tiver que me abençoar, Ele vai me abençoar aqui. Não, se Deus tiver que fazer, Ele vai me fazer aqui. E Ele está dizendo, levanta daí, vai fazer o que tem que ser feito, porque a chave é a obediência. Então, por isso que Ele foi aprovado. Glória a Deus, que você entenda, que você receba de Deus, que você compartilhe essa mensagem para outras pessoas, que você entenda que a sua obediência vai gerar a bênção para você, para a sua descendência, em nome do Senhor Jesus. Que portas serão abertas e outras portas serão fechadas pelo poder de Deus através da sua obediência, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos, né? E descendência, né, é toda a família nossa, tá bom? Aqueles que descendem de nós na nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Então não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Amém? Obediência traz a aprovação de Deus. Que Deus fale mais ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. E obedeça a Deus com alegria, viu?
Obedeça a Deus com alegria. Se eu não obedecesse a Deus, eu não teria sido um canal de bênção para muita gente. Se eu não obedecesse a Deus, eu não estaria nesse tempo presente conhecendo irmãos e irmãs maravilhosas, né? Ovelhas e ovelhas, né? Que vão gerar grandes frutos maravilhosos aqui, agora na terra que Deus me deu, que foi Glória. Tive que sair lá de Aracaju, da igreja do Jardim Centenário, vim para bem longe, vim para o sertão. É fácil? Não é. Mas é vontade de quem? De Deus. E essa obediência tem gerado bênçãos, né? Na minha vida, na minha casa, na minha família. Tenho visto, fico observando Deus trabalhando sobre a vida deles. E, de contrapartida, tenho visto o trabalhar de Deus aqui na cidade de Glória, aqui na cidade de Poço Redondo. Tenho visto, né? Primeiro eu tive que obedecer, passar a primeira fase. A primeira fase foram 7 meses. E aí já comecei a colher, né, alguns frutos da obediência. Alguns frutos, porque vai vir muita coisa aí, em nome de Jesus. Mas, para eu ser aprovada, eu precisava ser provada. Precisava sair de lá, obedecer, precisava, né, deixar lá meu apartamento, né, e vir para cá, né, e passar por alguns processos, porque não é fácil, né? Quem me vê não vê eu murmurando e reclamando, vamos embora que já deu certo, Deus está no controle, Deus vai fazer coisas grandes, vamos só ouvir o que Deus tem. E foi na palavra que tempos depois Deus me deu a primeira chave, né, de vitória. A primeira palavra que destravou, né? E nós vamos ver muita glória aqui na terra, aqui no sertão, né? Porque Glória é o berço do sertão. Então, a nossa obediência, irmãos, né, dá a bênção, abre os céus para nós, para nossa família e por pessoas que Deus vai nos mostrar. Um povo que Deus vai te mostrar, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém, amém, amém e amém, né? Irmã Maxilene entendeu logo. A Nidinha disse, é verdade, pastora, a obediência é necessário, né? Deus fala muito na Bíblia sobre obedecer, né? Ele fala muito na Bíblia, ele ensina desde o princípio. Adão e Eva, o que aconteceu? Enquanto ele obedecia, viveu no paraíso. Desobedeceu, aí perdeu a chave, né? Perdeu a chave. Então não perca a sua chave. Vamos orar, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Para você que é de Glória, domingo é feriado, né? Domingo é 7 de setembro. Nós vamos ter um único culto, 7h30 da manhã normal. E já vai ser na casa nova, né? Nós já vamos começando lá do jeito que, né? Do jeito que dá, a gente já vai começando lá. E vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Esteja conosco neste domingo, né? Você vai ser o primeiro a desfrutar, né, das obras de Deus, da bênção de Deus naquele lugar, na terra que Deus nos deu, terra que mana leite e mel. Então, esteja lá, né, registrando. Eu vou entregar uma chave que a gente está preparando aqui, né? Eita, tem 1 milhão aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Você vai receber aqui. Quem estiver aqui no domingo, tanto aqui como em Poço Redondo, né? Poço Redondo é 2 horas da tarde. Nós vamos receber isso aqui, ó. O que é isso, pastora?
Deus ele vai dar uma chave, uma palavra de promessa. Ele deu pra gente uma chave que abriu a porta do novo templo, né? Que era o que nós precisávamos. Deus sabe das necessidades. Então Deus ele vai te dar uma palavra, uma chave. Eu vou entregar essa chave aqui. Todos os domingos nós vamos ungir. Eu vou ungir essa chave. E chaves vão ser abertas, portas, né? Chaves que vão abrir portas, promessas de Deus na sua vida. Não sei em qual área, né? Mas, ou em diversas áreas. Nós vamos aqui, nesses domingos que seguem, esse é o primeiro domingo, né? Primeiro domingo aqui de setembro. Então, né, a chave aqui da independência. Deus vai, né, se está dependendo para você, uma causa na justiça está dependendo de alguma autoridade, né? A dependência, Deus vai te dar a chave, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então esteja aqui conosco no domingo, não falte para receber a sua chave, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Ah, pastora, eu sou de Monte Alegre, 7h30 da manhã, esteja conosco, né? Esteja conosco. Eu não estou nem com o endereço aqui anotado, preciso anotar o endereço que ainda não decorei, mas você vai ver aí nas redes sociais, esteja conosco para receber a sua bênção, em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que palavra poderosa, Senhor. A obediência é a chave da bênção. Então, Pai, essa pessoa que estará recebendo essa mensagem, esses que já estão conosco aqui na conexão, que estão pagando preço, pode ter certeza. Esses que estão pagando preço, 5 da manhã, porque não é fácil para ninguém, Senhor, mas é tão prazeroso, meu Deus, quando a gente recebe aquele pão fresco, a gente recebe a bênção do Senhor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, possa estar abrindo o entendimento de muitos, porque o Abraão entendeu, desde o seu chamado, que a obediência é a chave que abre a janela da bênção. Por isso que ele não negou o seu filho, o seu único filho. E por isso o Senhor proveu o que era necessário, proveu o cordeiro para si. Meu Pai, muitas de nós estamos sendo provados, mas quantos estão sendo reprovados por falta de entendimento? Mas hoje esse plano do diabo cai por terra em nome do Senhor Jesus. Porque hoje esse meu irmão, essa minha irmã, ele entendeu que a obediência vai gerar a bênção, a salvação do marido, a salvação dos filhos, a transformação do lar. Meu Deus, milagres que estão ali, meu Pai, o anjo está até impedido de entregar, porque a pessoa não obedece, porque a pessoa quer fazer segundo a sua vontade. E se o Abraão fizesse segundo a vontade dele, não, Deus me deu esse filho, Deus não vai me tirar, eu não vou permitir, eu não vou obedecer, não vou para lá. Ele perderia certamente o filho dele. Mas ele foi, e ele tinha certeza que ele iria voltar com o filho dele. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ele nos mostra, quando Sara morreu, ele não queria aquela terra de graça para sepultar a Sara. Ele aprendeu que tudo nós pagamos um preço. Tudo nós pagamos um devido preço. E o preço é a obediência a Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo e qualquer mal na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, causado pela desobediência. E creio que a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa vai usar a chave, obedecendo a Deus, fazendo o que é necessário e destravando a porta dos céus com a chave da obediência e recebendo e vendo Deus trabalhar na sua vida e através da sua vida
na vida de outros, em nome do Senhor Jesus. Então, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, que eles tenham um final de semana de bênção, que no domingo eles estejam nas suas igrejas, em nome do Senhor Jesus. E que bênçãos sem medidas, meu Deus, sejam derramadas sobre o teu povo. É o que nós cremos e nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, lindos? Então, domingo esteja conosco. Você que é do sertão, esteja conosco em Glória ou em Poço Redondo. E bênçãos vão ser destravadas na sua vida. Glória a Deus, que Deus abençoe. Segunda-feira estamos aqui, permitindo o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, né? E vamos seguindo que está, né? Só vitória, só vitória, só vitória. Irmãos, nós vamos viver coisas extraordinárias. Começamos, né, em agosto e Deus destravou muitas coisas. Setembro, coisas maiores estão preparadas. E nós vamos ver coisas extraordinárias. Continue caminhando com Jesus, continue, porque coisas maiores virão e milagres acontecerão em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz. Até segunda-feira.